Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Nós vamos falar sobre o Lago de Fogo. Muitas pessoas pegam lá o Lago de Fogo, mencionado lá no Apocalipse por Jesus, que muitos falam que é a segunda morte, e etc, e etc, etc, e muitos falam que isso vai ser para sempre. Aquela história que nós já vimos, alguns associam este termo a também o termo Gehenna, e hoje eu quero trazer para vocês aqui sobre essa questão do Lago de Fogo. Muitas pessoas pegam isso aí como literal e se esquecem que o livro do Apocalipse é um livro figurativo, um livro de símbolos, tá? Ele não é um livro literal. Então, se você for pegar algumas coisas ali que são símbolos e trazer para algo como se fosse literal, nós vamos ter algum problema. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês, mas antes de nós iniciarmos, eu já gostaria de pedir a vocês, deixa o like, pessoal, para vocês estarem ajudando o nosso trabalho, ajudar o nosso canal aqui, porque é muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe, porque quando você faz isso, você ajuda o nosso canal, você ajuda que esse conteúdo ele chegue a outras pessoas e essas pessoas também tenham este entendimento aqui que vocês vão estar tendo. E se inscreva no nosso canal, pessoal, é rapidinho, vai e se inscreve, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aí, tá bom? Bom, a expressão que nós vamos utilizar aqui é essa expressão aqui em grego, ó, liminen tupiros. Liminen tupiros, ela significa lago de fogo, tá? É atestado, nós temos aqui os textos de Apocalipse 19, 20, 20, verso 10, 14, 15 e 21, versículo 8. E outra expressão que é associada a este lago de fogo, que é Thanatos Rodeuteros, que é a segunda morte, é o significado do lago de fogo. Então, quando a Bíblia fala lá no Apocalipse, que é a segunda morte, que é o lago de fogo, é símbolo da segunda morte. Então, o lago de fogo ele não é literal, tá, pessoal? Ele é um símbolo. Ele é um símbolo da segunda morte. Só que é óbvio que muitas pessoas, muitos líderes, eles não vão passar isso para as pessoas, porque eles creem, a maioria crê na imortalidade da alma. A maioria crê na imortalidade, ou seja, de um ser imaterial, ou seja, é um conceito grego filosófico platônico que está introduzido na Bíblia, que muitos aí têm crido, tá? Vamos ler os textos aqui para vocês entenderem. Ele diz o seguinte, Apocalipse 19, 20 vai dizer, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E o diabo que os enganava, Apocalipse 10, 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tá? Lembrando que esse para todo sempre é uma expressão que é utilizada no texto, é uma expressão aionion, e aionion não necessariamente significa para sempre, tá, pessoal? É um tempo indeterminado. Apocalipse 20, verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha, presta atenção aí para vocês verem. Foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E por fim, Apocalipse 21, 8, que vai dizer, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, algumas traduções vão trazer essa questão que é símbolo da segunda morte, tá? Então, o lago de fogo ele é necessariamente, literalmente, a segunda morte, tá? Tártaro, Tânato, que é essa expressão, Thanatos, né? Nós temos essa expressão aqui que é traduzida aqui, que é Thanatos Rodeuteros, que é a segunda morte. Esse Thanatos, na mitologia grega, era a personificação da morte, enquanto Hades reinava sobre os mortos no mundo inferior. Seu nome é transliterado em latim como Thanatus, e seu equivalente na mitologia romana é Mors, ou Leto, Letum.
Muitas vezes ele é identificado erroneamente com Orco. O próprio Orco tinha um equivalente grego na forma de Orcus, deus do juramento. É conhecido por ter o coração de ferro e as entranhas de bronze. Então são características dentro da questão da mitologia, tá? Os que são lançados no lago são a besta, o falso profeta, diabo, morte, Hades e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Enquanto há uma advertência àqueles que praticam o que é descrito em Apocalipse 21:8 como futura punição. Então, essas são as pessoas que são lançadas ali no lago de fogo. Aí tem essa expressão aqui, ó, que é a expressão tus aionas ton aionam pelos séculos dos séculos. Não há evidência de que o termo aionion sempre signifique eternidade, mas sim tempo indefinido, indicando assim um determinado período como teve início, chegará ao fim. Nós pegamos Mateus capítulo 25, 41, ele vai dizer o seguinte, que o inferno de fogo, que muitos gostam de traduzir dessa forma, né? O inferno de fogo preparado para o diabo e seus demônios, ou seja, aqueles que praticam iniquidade. Então, se foi preparado, aquilo que foi preparado, pessoal, teve início. E tudo que tem início tem fim, tá? Tudo aquilo que tem um início tem fim. Então, lembre-se disso. Nada ali que teve início significa que foi eterno, que é eterno. Eterno é algo que não está além do tempo, que não é regido pelo tempo, ou seja, o tempo ele não define se tem começo ou se tem fim. Deus é eterno. Quando você pega lá 1 Timóteo capítulo 6, você vai ver que lá fala que o único que é imortal. Então, Deus ele é imortal. Deus ele está além do tempo. Ele não está sujeito ao tempo, mas ele sujeita a cada um de nós a esse tempo. É algo muito interessante. Então, para vocês verem aqui, fica esse vídeo de hoje para vocês entenderem que quando se fala de lago de fogo, fala que é a segunda morte, tá? Então, se tem uma segunda morte, tem uma primeira. Qual é essa primeira? Então, fica aí isso para vocês raciocinarem, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de comentar, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E principalmente se